Bom, então a gente falava sobre o Flamengo, que o Flamengo amassou o Fluminense, teve uma atuação de gala, e a gente tem os dados aqui também, já falando, já entrando no que foi o clássico Flamengo e Fluminense. Vocês estão vendo aí na tela o que são as estatísticas do jogo, né? O Flamengo teve praticamente o mesmo número de posse de bola do que o Fluminense. Isso não acontece há muito tempo. Uma equipe do técnico Fernando Diniz tem tanta dificuldade de propor o jogo da maneira que propõe sempre, que amassa os adversários. O Flamengo deu 24 chutes contra apenas 8 do Fluminense. Mas aqui eu chamo a atenção um dado que é importantíssimo. Olhem quantos chutes a gol o Fluminense deu no jogo. Nenhum. A baliza do Rossi não foi simplesmente atacada durante 90 minutos, enquanto o Flamengo teve 9 chutes a gol e teve um aproveitamento muito ruim. O Flamengo poderia ter feito um resultado ainda mais elástico, 2-0, segundo alguns torcedores do Fluminense com quem eu conversei, de alguns jornalistas que eu acompanho muito sérios do Fluminense, estão muito irritados, com razão, por conta da atuação muito ruim do Fluminense. Uma atuação, primeiro no nível mental, que parecia um pouco aéreo do jogo, enquanto a equipe do Flamengo estava querendo toda hora ter a bola, participando, e teve, por outro lado, um amasso tático, uma das poucas vezes que eu vi uma superioridade tática tão grande assim num clássico, como foi o Flamengo em relação ao Fluminense. Isso muito passou, a gente já começou falando nisso na live, mas vamos repetir aqui, você que está chegando e não acompanhou, muito pela força que o Flamengo aplicou, né, na primeira fase de construção do Fluminense. O tricolor saía muito pelo lado direito, o Flamengo pressionava a equipe do Fluminense para a lateral do campo, sufocava essa saída de transição com Thiago Santos, com Guga, com outros jogadores pelo lado direito, e simplesmente fazia uma superioridade, criava uma superioridade numérica com 6 jogadores. Tinha momentos do jogo que apertavam a marcação com Pedro, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pulgar e De La Cruz, ou seja, toda a parte ofensiva do Flamengo, do meio para frente, sufocava essa saída de bola e causava uma dificuldade grande para o time do Fluminense. Mas, além da parte tática, as atuações de 2 jogadores em específico me chamaram muito a atenção nesse clássico, e são dos 2 uruguaios. O primeiro foi o De La Cruz, que, colocado como segundo volante, conseguiu encontrar a função dele na equipe do Flamengo. Ele começou o ano jogando pelo lado direito, sendo o Gerson como volante. O Gerson teve aquela questão séria da cirurgia, acabou saindo da equipe, obviamente. O De La Cruz entrou como segundo homem de meio de campo, um pouco mais à frente do Pulgar, e acaba conseguindo dividir, compartilhar essas criações de jogadas com esse cara aí da foto também, que é o Arrascaeta, para mim o melhor meia do Brasil há alguns anos, e acaba dando um pouco mais de fôlego à equipe. Um jogador que tem muita dinâmica, sabe correr da maneira certa, ambidestro, joga com o pé esquerdo, com o pé direito, sabe criar, e também tem uma recomposição muito importante. Das poucas vezes que o Fluminense conseguiu furar essa primeira pressão que o Flamengo aplicava, o De La Cruz recuava muito rapidamente e recompunha junto com o Pulgar, e aí os 2 pontas desciam com o Everton Cebolinha e também o Luiz Araújo do outro lado, e faziam 4-4-2, sobrando Arrascaeta e o Pedro. Na fase ofensiva é quase uma repetição dizer que o Arrascaeta jogou muito. Além do cruzamento para o segundo gol, que foi simplesmente espetacular na medida para o Pedro, o Flamengo conseguiu fazer o Fluminense parecer de verdade um time amador. Foi uma vitória maiúscula do Fluminense, uma vitória que dá uma confiança muito grande. E na primeira etapa o Flamengo poderia já ter saído com um placar maior, e na segunda etapa, então, onde o Fluminense tentou ali fazer algumas correções, o rubro-negro conseguiu garantir uma vitória que dá uma tranquilidade, né? O Fluminense tem que vencer por 3-0. Eu vou dar o meu palpite ao fim da live, como eu sempre já comento aqui, mas adiantando, eu acho que vai ser muito difícil. Muita gente relembra o que foi o Carioca de 2023, onde o Flamengo vence também por 2-0, mas o Fluminense na volta acaba conquistando por 4-1 a vitória. Mas uma equipe que ainda não sofreu gols com sua zaga titular, a melhor zaga do Brasil, Tite ainda invicto, o cara que é especialista na fase defensiva. Acho que é muito difícil. A gente tem até uma matéria interessante que confirma o que eu estou comentando, que é sobre o sistema defensivo
O Tite tem a menor média de gols sofridos entre os técnicos do Flamengo nos últimos 10 anos. É impressionante o equilíbrio defensivo dessa equipe do Flamengo. E como eu comentei, conversava com uns amigos e eles falavam, mas o Flamengo joga apenas com um volante, mas não é isso. O Flamengo não deixa a bola simplesmente passar para o meio de campo. Obviamente acontece durante o jogo, mas o objetivo dessa equipe do Flamengo, sobretudo contra o Fluminense, que o que melhor faz é sair jogando, é tirar essa possibilidade da equipe tricolor avançar com o jogo apoiado. A gente vai até falar daqui a pouquinho sobre o Fluminense, umas alternativas que o Diniz pode encontrar, mas o interessante foi essa estratégia que o Tite adotou, com zagueiros rápidos, Léo Pereira e Fabrício Bruno, com o Varela e o Ayrton Lucas conseguindo recompor bastante, e são rápidos, então isso possibilitou uma marcação forte, muito forte da equipe do Flamengo nesse clássico. Fiquei bastante impressionado positivamente com a atuação da equipe do Flamengo.